Rafael, acredito que seja possível, digamos, nós nos aproximarmos, né, desse problema, né? É um tema, tem muitas pessoas estudando o que são, como se propagam, por que se propagam as fake news, né? Mas eu acho que uma maneira preliminar de a gente entender um pouco que seja isso, tem a ver com essa maneira pela qual se apresentou o problema. Quer dizer, qual é a distinção entre uma crítica ou entre uma notícia e uma fake news, né? Quer dizer, o que a gente está tentando entender é como que são produzidas determinadas informações e qual é a função dessas informações em determinados contextos. Uma crítica é uma tentativa sempre de você revelar diante de determinados dados, a partir de determinados métodos e de critérios, revelar os limites explicativos quando se trata de uma teoria, ou, digamos assim, os limites do esclarecimento quando se trata de uma notícia acerca de um tema. Então, por exemplo, uma pessoa diz, pode ser qualquer questão, né? Mas uma pessoa diz que pela configuração das nuvens é possível que vá chover. Isso por conta da observação que ela faz. Ocorre que você pega, às vezes, a meteorologia vai mostrar que, a despeito de parecer que isso vai acontecer, por conta dos ventos, por conta do calor, por conta de uma série de outras circunstâncias que envolvem o fenômeno chuva, dificilmente aquilo acontecerá, né? E aí nós temos uma crítica pautada numa observação de fato, mas uma observação limitada. O que diferencia, quer dizer, essa tentativa de acertar, de busca da verdade, nesse caso acerca da chuva, né, e o critério, digamos, científico acerca do que está por vir, e a fake news? Qual é a diferença, me parece fundamental? É que as fake news são produzidas com a finalidade de induzir ao erro. Elas não têm nenhum compromisso com a busca da verdade. Quer dizer, num contexto, e aí trazendo para o presente, né, que conjuntural do país, num contexto em que nós estamos diante de um processo eleitoral e, portanto, diante da necessidade de fazer uma escolha daquelas pessoas que vão, seja nos representar dentro dos parlamentos, seja adotar e propor políticas para dar conta de questões que envolvem a vida da sociedade, quando são produzidas essas informações pautadas desde o princípio por simples mentiras ou pela fabricação de ideias que ou desqualificam uma pessoa, uma ideia, uma corrente política, ou não apenas desqualifica, mas às vezes atribui a ela uma conotação negativa, pejorativa, nós estamos diante de uma tentativa de manipulação, não é, das opiniões, de manipulação das consciências. E isso feito conscientemente, né, digamos, uma das características principais da fake news é que ela tem consequência no que diz respeito à conduta que se espera daquelas pessoas que acreditam naquela mentira. Portanto, nós temos visto avançar no país uma estratégia desonesta, né, intelectualmente desonesta, politicamente irresponsável, mas que tem um fim, ou digamos, tem alguns fins. O primeiro deles tem a ver com se desfazer de qualquer compromisso com critérios e métodos de busca da verdade. Quer dizer, não há nenhuma tentativa de, por exemplo, fazer uma crítica a eventuais metodologias que sejam adotadas para dar conta de situações da economia, para dar conta de questões ideológicas, para dar conta de questões sobre a estrutura institucional do país. Ao invés disso, o que se tem? Um conjunto de afirmações, de inversões de situações de fato,
que atribuem às instituições, às ideologias e algumas posições políticas uma conotação negativa. Então, digamos que esse é um lado do problema, né? O outro lado é que, ao fazer isso, se inviabiliza o próprio debate, se inviabiliza o próprio diálogo e se inviabiliza, portanto, uma condição, digamos assim, precípua, absolutamente necessária para que um regime democrático esteja, que é o do enfrentamento de ideias pautado pelo desejo de compreensão mútua e de organizar o conflito entre posições e interesses divergentes em termos pacíficos. Então, o que eu gostaria assim, de deixar muito claro é que a fake news é uma espécie de arma que aguça o conflito ao ponto dele não se resolver em forma pacífica. Quer dizer, que leva os indivíduos a, acreditando em verdades, a se guiar em relação a outros indivíduos e a outros grupos de maneira preconceituosa, né, de maneira violenta e de maneira intolerante. E isso cria uma série de dificuldades para a construção das próprias instituições, né, e leva a condutas cujo fim acaba sendo o de tentativa de destruir as instituições, não é, quando não de destruir aquelas pessoas, aqueles indivíduos que são vistos como inimigos, ou aquelas ideias, aqueles postulados que são tidos como, digamos assim, malignos, maus. Quer dizer, se entra num campo muito sério e grave, não é, da moral. Professor, considerando a gravidade desse problema, o senhor acredita que as políticas de combate à fake news hoje são suficientes para impedir o crescimento desse problema no país ou para combater esse problema no país? Jane, eu acredito que não. Quer dizer, o que nós temos conseguido fazer, por enquanto, é pouco, não é, diante digamos assim, das condições materiais de difusão das inverdades, não é, que sitiam o ambiente político e cultural do país. E por que eu digo isso? Quer dizer, nós assistimos nos últimos anos a um excepcional avanço das tecnologias de informação, não é? E a possibilidade de que cada um de nós se torne um produtor de informação. Quer dizer, a partir de uns 15, de 20 anos atrás, mas de maneira mais intensificada, de 10 anos para cá, nós, aqueles que se dispõem, podem produzir informações sem que, todavia, a produção dessas informações seja mediada por métodos e técnicas, não é, que confiram a elas sequer, digamos assim, veracidade, e, por outro lado, essa possibilidade se aliou ao poder econômico de alguns grupos de difundir informações produzidas com a finalidade de orientar equivocadamente os outros, não é, de distribuir para multidões que acabam sendo enredadas, não é, por várias razões, acabam sendo enredadas nisso que muitos chamam de narrativas, não é? Que tem traduções em termos de convicção. Ou seja, se joga num campo minado, digamos, de uma diversidade de possibilidades de compreensão do fenômeno, muitas vezes sem nenhum fundamento empírico, concreto, objetivo, mas correspondendo àquilo que os sujeitos gostariam que fosse a realidade. Quer dizer, como combater isso? Toda vez que surge o debate, há aqueles que dizem que isso significará controle da liberdade de expressão. Ora, mas aí tem uma grande questão. A liberdade de expressão não significa liberdade de expressar qualquer coisa, quanto mais quando essa coisa não corresponde à realidade. Portanto, há um debate sobre no que consiste o espaço público hoje e como esse espaço público pode ser, sim, regulado publicamente, de modo a que nós tenhamos critérios que orientem a nossa vida coletiva. Porque, afinal, é disso que se trata, não é, de tentar criar condições para uma vida coletiva pacífica. Muito bem, professor. Tem uma frase, inclusive, que saiu recente em uma decisão ligada aqui ao Estado do Amazonas, que é uma frase
de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Uma frase que liga muito bem ao que você falou e que trouxe agora para a gente aqui na coluna, para a gente ficar sempre vigilante em relação à divulgação de certas informações e, claro, sempre buscar fontes confiáveis, fontes com credibilidade, mais de uma fonte, principalmente, algo que a gente tem que sempre que ressaltar por aqui. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela participação. Grande abraço. Abraço, Rafael, Jenny, a todos os ouvintes. Boa semana a todos. Muito obrigado. Boa semana a todos nós. Obrigado aqui pela participação conosco.